A guerra na Ucrânia chegou ao seu 20º mês de intensos conflitos, mas sem sinais de arrefecimento das hostilidades ou qualquer possível tentativa de acordos de cessar-fogo ou paz entre as partes envolvidas. Até quando a guerra deve durar é uma pergunta sem resposta. Quando os Estados Unidos iniciaram a sua invasão indiscriminada no Afeganistão em 7 de outubro de 2001, se acreditava que os americanos capturariam Cabul e derrubaria os insurgentes do Talibã rapidamente, mas nada disso aconteceu. Foram quase 20 anos de intensos conflitos e mais de 46 mil civis mortos. A guerra na Ucrânia é bem diferente, isso é verdade. São duas grandes nações combatendo por territórios e ideologias, apoiadas por grandes potências por procuração. O Ocidente teme um colapso logístico e estratégico na Ucrânia, que resultem em vantagens significativas para a Rússia e, como consequência, a vitória de Moscou. Venha visitar a loja do Área Militar, temos diversas opções e camisetas com estampas incríveis e tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Então acesse umapenca.com/área militar. Um importante artigo criado por Natalia Bogaiova ao Instituto para o Estudo de Guerra, com sede nos Estados Unidos, analisou friamente as considerações e as consequências para os Estados Unidos no mundo se permitirem a vitória da Rússia nesse conflito. Permitir que a Rússia ganhe a sua guerra na Ucrânia seria uma derrota estratégica autoimposta para os Estados Unidos, que enfrentariam o risco de uma guerra maior e mais dispendiosa na Europa. Os Estados Unidos enfrentariam a pior ameaça da Rússia desde o colapso da União Soviética, pois uma Rússia vitoriosa provavelmente emergiria reconstituída e mais determinada a minar os Estados Unidos, e confiante de que o conseguiria fazer isso. Uma vitória russa diminuiria a dissuasão da América em todo o mundo, encorajando outros com uma intenção explícita ou latente de prejudicar os Estados Unidos. Para o analista do Instituto, uma vitória russa criaria um mundo estranho, no qual as atrocidades associadas ao modo de guerra da Rússia e ao modo de governar as populações sob o seu controle seriam normalizadas. Democratas temem que isso aconteça porque espalharia os modos tradicionais russos e de outros povos pelo planeta, como, por exemplo, as leis duras contra a perversão em público, drogas e as influências LGBT que são proibidas na Rússia. O mais perigoso de tudo, porém, é que os adversários dos Estados Unidos aprenderiam que podem quebrar a vontade da América de agir em apoio dos seus interesses estratégicos. As verdades básicas desta guerra não mudaram. A Rússia ainda pretende explicitamente apagar a Ucrânia como conceito, povo e Estado. A vontade de lutar da Ucrânia continua forte. A Rússia não fez nenhum avanço operacionalmente significativo este ano. E a vontade da Ucrânia, combinada com a capacidade coletiva do Ocidente, que supera a da Rússia, pode derrotar a Rússia no campo de batalha. Os interesses dos Estados Unidos ainda incluem prevenir futuros ataques russos à Ucrânia e ajudar Kiev a libertar o seu povo e território. Apoiar a Ucrânia continua a ser o melhor caminho para os Estados Unidos evitarem custos mais elevados, maiores riscos de escalada e uma maior ameaça russa. O fato de as percepções do povo e políticos americanos estarem passando por mudanças de opinião sobre a guerra não é por acaso. É, de fato, precisamente o efeito que o Kremlin tem procurado alcançar: trazer questionamento para o território americano e, por fim, no auxílio de mais de 75 bilhões de dólares para a Ucrânia. O principal esforço do Kremlin é destruir a vontade da América, alterando a compreensão dos americanos sobre os seus interesses, e esse esforço parece estar funcionando em parte. Se a Rússia vencer na Ucrânia devido ao colapso da ajuda ocidental, será porque a Rússia conseguiu moldar a compreensão da realidade pelos americanos, de tal forma que os Estados Unidos escolhem voluntariamente agir contra os seus interesses e valores, sem perceberem que o estão fazendo isso. Mas isso também pode ser uma retórica usada pelos próprios políticos, analistas e senhores da guerra americanos
para manter o conflito ativo, enriquecer as empresas de guerra e a própria América e tentar aniquilar Vladimir Putin e seus oligarcas, enterrando de vez a Rússia, o que, é claro, não seria ruim do ponto de vista hegemônico americano. Para o Instituto de Estudo da Guerra, a Rússia busca manipular a América para que abandone os seus próprios interesses numa luta que poderia e deveria ter vencido. Esta é uma lição perigosa que a China, o Irã e outros adversários americanos devem aprender e aplicar na prática. A segurança da América agora e no futuro, na Ásia e no Oriente Médio, bem como na própria Europa, depende de Washington permanecer sólida aos interesses e valores estratégicos americanos. Uma derrota autoimposta na Ucrânia confrontará os Estados Unidos com o risco real de outra guerra na Europa, com maiores riscos de escalada e custos mais elevados. Cortar a ajuda à Ucrânia não irá congelar as linhas de frente, como avaliou o Instituto de Estudo da Guerra. Em vez disso, diminuirá a capacidade da Ucrânia de conter os militares russos e acelerará o impulso militar da Rússia cada vez mais para o oeste. Porque o motor fundamental desta guerra, a intenção do Kremlin de erradicar a identidade e o estatuto da Ucrânia, não mudou. Putin reafirma regularmente esta intenção, mais recentemente em 19 de dezembro. Se a Rússia derrotar as forças armadas convencionais da Ucrânia, os ucranianos recorrerão a uma insurreição, uma vez que a sua vontade de se defenderem contra a ameaça existencial permanece ainda forte, ou exatamente o contrário. O povo cansado do conflito, da falta de estabilidade econômica, corrupção e os recentes protestos contra a guerra poderiam impedir qualquer resistência. Os Estados Unidos e a OTAN provavelmente enfrentarão forças militares russas destacadas ao longo da fronteira da aliança, desde o Mar Negro até o Oceano Ártico, e enfrentarão enormes custos e riscos para dissuadir novas agressões russas contra a própria OTAN. Num cenário alternativo em que a Rússia obtém um adiamento através de um cessar-fogo prematuro ou de uma ajuda ocidental insuficiente que interrompa o avanço da Ucrânia, mas sem permitir que a Rússia complete a sua conquista, a Rússia reconstruirá e lançará novos ataques à Ucrânia. Os Estados Unidos enfrentariam então a grande probabilidade de outra invasão russa da Ucrânia ou em outro país para completar a conquista a um custo mais elevado de vidas europeias, ucranianas e de outras nações e também de dólares dos contribuintes dos Estados Unidos. Os mesmos ou piores riscos de escalada e sob condições que favoreçam a Rússia, incluindo um apoio global degradado à Ucrânia, uma coesão degradada dentro de Kiev, um regime de Putin mais fortalecido, forças armadas e narrativas russas muito mais fortes. Também conta com linhas de partida política e militar mais vantajosas para a Rússia em comparação com fevereiro de 2022, bem como maior imunidade russa a medidas coercitivas, principalmente de sanções ocidentais. Os Estados Unidos correm o risco de escolher desnecessariamente um caminho contrário aos seus interesses e valores, quando ainda podem ajudar a Ucrânia a ter sucesso. O desafio militar que a Ucrânia enfrenta é grande, mas não intransponível. O Ocidente já tem nos seus arsenais as capacidades necessárias para enfrentar quase todos os desafios que a Ucrânia enfrenta no campo de batalha. Inclusive, expandiu a indústria bélica para atender às demandas de guerra de Kiev. A Rússia, por outro lado, ainda não atingiu o lado direito da curva de capacidades. O Kremlin tem investido na recuperação da sua capacidade ofensiva na Ucrânia e, com o tempo, a Rússia poderá conseguir fazê-lo, mas ainda não conseguiu. A janela para expulsar a Rússia da Ucrânia permanece aberta. O Ocidente tem as ferramentas para negar à Rússia o alívio no campo de batalha e o acesso aos recursos globais de que a Rússia necessita para reconstituir e acabar com a guerra nos termos e no interesse do Ocidente. Gostou desta análise e quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação. E entre em nosso canal no Telegram e no WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários para não perder nenhuma análise sobre geopolítica.